E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí então para nossa segunda aula, né, de matéria, de fato, dessa disciplina, e a primeira que vai ter o relatório aí, né? A primeira que vai dar um pouco mais de trabalho aí para vocês, porque a primeira aula, né, foi mais para dar tempo de vocês fazerem os grupos, tinha gente fazendo rematrícula e tudo mais. Então, foi um relatório mais simples. Esse vai ser o primeiro que vai ser um pouco maior. Incrivelmente esse também eu acho que é um dos que vão dar um pouco mais de trabalho, porque tem um pouco mais de coisa para vocês irem atrás também. Mas todos os outros relatórios vão ser mais ou menos no estilo igual dessa aula, beleza? Bem, então, qual que é a aula de hoje? A aula de hoje é sobre sensores de presença, campainhas, relés temporizados e dimmers, certo? Então a gente vai falar desses caras aqui, né? Seguindo naquela parte de instalações que a gente já vinha falando na primeira aula. Então a gente vai falar desses caras. E o que é importante saber, né? Praticamente de todos esses caras aqui, né? Que além de a gente ter já os modelos que já existiam e tudo mais, que é o que vocês mais vão conseguir achar coisa, inclusive para pôr no relatório, existem modelos novos que vocês também podem colocar lá no relatório e mostrar, que são praticamente digitais de todas essas coisas aqui. Então, você tem telinhas que ajudam você a programar o relé temporizado, o dimmer que você escolhe a porcentagem da iluminação, campainha. Não vai ser exatamente digital, né? Porque é só um botão para apertar e tudo mais, mas você tem campainhas mais novas e modernas também, então você pode colocar os tipos de toque e tudo mais, né? Tem algumas funções também. E o sensor de presença, que vocês vão ver no próprio vídeo que eu vou mostrar aqui, que eu acho que eu coloquei um desses mais novos, que ele já tem uma diferença muito grande do outro que eu coloquei, que eu acho que vai dar para ver bem essa diferença aí de novos modelos, né? E aqueles mais antigos. Mas né? O que é importante, né? Que você vai ter várias funções dentro desses caras aqui. E essas funções, conforme o tempo vai passando, né, tendem a facilitar a instalação e a aplicação desses componentes. Então, o primeiro cara, né, é o nosso sensor de presença. Né? Então, ele é responsável por chavear algum circuito quando ele detecta o movimento. Né? Meio óbvio, né? Tipo, pelo nome, né? Acho que todo mundo conhece sensor de presença, já passou numa porta que abre sozinha e tal, uma luz que acende sozinha. Então, como que ele funciona? Ele tem uma fotocélula lá, que é responsável por detectar... Opa, o professor já escreveu errado aqui. Por detectar a variação da luz, né? E pode ser configurado, por exemplo, para trabalhar só de noite. Né? Se eu quero um lugar que é mais claro lá, não quero ficar acendendo a luz, mas de noite, por exemplo, eu vou mexer nessa fotocélula para ela só começar a detectar a variação ali, né? Quando tiver um nível menor de iluminação, certo? É muito útil, né? Principalmente quando a gente está falando de iluminação aqui, para corredores e escadas, né? Onde a gente tem um fluxo muito alto de pessoas, mas as pessoas não ficam nesses lugares, né? Então, às vezes, mesmo durante o dia, mas é um prédio que é um pouco mais fechado, né? É importante ter iluminação em corredor e escada. Só que o pessoal não vai ficar parado lá na escada e no corredor, né? Então, você só quer acender a luz quando esse pessoal está passando. Então, é um lugar muito interessante de se colocar. Então, com isso, você acaba economizando energia elétrica, né? Porque não vai ficar ligada a lâmpada o tempo todo. E além disso, né, no vídeo, acho que o cara mostra também uma ligação, e eu vou mostrar uma outra no slide aqui. Vocês vão ver que eu posso também ligar em série ou em paralelo com um interruptor para ativar, né, essa lâmpada aqui de forma fixa, ou ligar e desligar o sensor. Por quê? Porque se eu tiver aliás, deixa eu já mostrar aqui, né? Se eu tiver esse cara aqui, por exemplo, do jeito que tá, esse interruptor aqui, vocês estão vendo que ele tá em série, né, com o meu sensor aqui, né? Vamos olhar só a instalação, que daí eu acho que é mais fácil de mostrar. Então, para o sensor, o que eu preciso? Né? Eu preciso da alimentação, fase neutra, ou se fosse fase, né? Se fosse 220 aqui, certo? O retorno que vai para a lâmpada e a lâmpada volta para o neutro, certo? Então, não muda muito. A diferença é que agora eu preciso dar tanto a fase quanto o neutro para o sensor. Não entra só a fase aqui e aí eu fecho o neutro aqui, que nem era o interruptor. Né? Agora entram os dois aqui, mas ainda tem o retorno aqui. No caso do interruptor, né, a gente interrompe essa ligaçãozinha aqui, né, direto com a fase e coloca no interruptor. Por quê? Porque nesse caso aqui em série, eu só quero que esse sensor funcione, ou seja, eu só quero que essa lâmpada ligue quando o interruptor estiver ligado. Então, é um lugar que durante o dia, por exemplo, não precisa e o meu sensor não tem essa parte da fotocélula. Ou então é um lugar que mesmo durante a noite eu quero que fique aceso, eu quero que não acenda, por algum motivo, mas só quando eu der essa noção para ele, tipo, não, agora você pode ficar acendendo que eu vou deixar ele trabalhar. Então, serve para esse tipo de coisa. Um outro caso que não tá aqui, mas tem no vídeo,
que vocês vão ver é a ligação em paralelo com o interruptor. Por quê? Porque é basicamente a mesma ideia. Tem um lugar onde eu quero que quando passe pessoas acenda, certo? Faz sentido. Só que às vezes eu quero que fique aceso direto, mesmo estando de noite ou alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, sei lá, tô dando uma festa no corredor da empresa lá, a gente colocou as mesas, colocou comes e bebes, o pessoal tá lá, eu não quero que fique apagando e acendendo. Se eu tenho um interruptor em paralelo, eu aciono esse interruptor, a lâmpada não vai ligar pelo sensor mais, agora vai ficar ligado pelo interruptor. E aí quando eu quiser que volte pro sensor, eu desligo o interruptor, certo? Então dá pra fazer esse tipo de ligação aí, certo? Então, sensor de presença é basicamente isso daí. Aí nos vídeos lá tem uma discussão melhor sobre essa parte aqui, né, que é a fotocélula, que vai fazer essa detecção, como que você configura ele, né, porque vocês vão ver que dá pra configurar o tempo que ela vai ficar ligada. Inclusive alguns têm função teste, que é só 1 segundo, então ela vê o movimento, liga e já desliga. As outras, geralmente você tem alguma coisa entre tipo 1, 2, 5 minutos, e você pode inclusive somar ali, né. Os digitais e os mais novos você pode colocar um tempo maior ainda, né, porque daí tá mais livre, né. Mas geralmente é um tempo aí em torno de 1 a 5 minutos, né. E aí tem inclusive uns jumperzinhos, vai dar pra ver no vídeo, que você tem os pininhos dele e você troca, né, pra onde você quer. Por exemplo, eu quero que funcione só de noite, quero que funcione só de dia, quero que tenha 5 minutos, 7 minutos. Então você vai trocando esses jumperzinhos. É ruim porque se você perder o jumper, você vai ter um sério problema pra mexer nesse cara, mas funciona, né? E esses mais novos, às vezes, tem só uma chavinha que você só mexe, que é muito melhor, certo? Então, vocês vão ver esse tipo de coisa lá no vídeo. Bem, qual que é o próximo? O próximo é a campainha. A campainha não tem muito o que falar, é extremamente fácil aqui. É igual o interruptor simples que a gente tinha lá para a lâmpada, né? A diferença é que agora o nosso interruptor, ele não fica fixo, né? Quando você muda, ele tem uma molinha, então é uma botoeira, né, que a gente chama. Você aperta e depois que você solta, volta, que é para não ficar lá socando a campainha até você desligar de novo o negócio, né? Então a ligação é bem simples, vai sair lá a alimentação da fase, vai vir aqui para a campainha, né? Tem aqui também passando por disjuntor, a mesma coisa, né? Aqui só tá faltando o disjuntor. Depois eu tenho o retorno entre o interruptor e a campainha, né? O sinal sonoro mesmo, né? Que é esse carinha aqui. E depois eu ligo a outra parte da campainha lá no neutro ou na minha outra fase, né? Se for 220. Então, extremamente tranquilo isso daqui também. Se você instalar lá, vocês vão ver que esse daqui não dá trabalho nenhum. Bem, na verdade o sensor de presença também não dá muito trabalho, né? Dá pra ver que não tem tanta coisa aqui, né? Não é nada comparado com aquele que eu mostrei lá, 4-way, na outra aula, que tem um monte de fio. Então é bem tranquilo de ligar, certo? Então, campainha aqui, acho que é o mais fácil aqui que tem. Relés temporizados. Aqui eu não vou mostrar circuito especificamente, mas o que eu falo desse cara, né? Que a ideia básica dele é introduzir algum atraso aí, né? Em operação de liga e desliga de algum circuito, né? Então, eu sei que depois de um certo tempo eu quero que alguma coisa ligue ou alguma coisa desligue, né? Quando eu tenho um sinal chegando. Eu uso um cara desse. E aí você pode ter, né? Alguns caras mais robustos, né? Que a gente vai usar, que eu vou mostrar pra vocês, né? A gente usaria. Vou mostrar pra vocês que a gente usa em comandos, né? Quando a gente vai trabalhar principalmente com carga grande, motores, né? Quando a gente vai acionar motores, às vezes até aquele negócio que não sei se vocês já ouviram falar, eu vou discutir também nessa matéria, da chave estrela-triângulo, que você parte uma máquina de indução trifásica de uma forma e depois você vai mudar para outra, né, de estrela-triângulo ali, para diminuir a corrente da máquina de partida, né, para não forçar muito o circuito. Você pode fazer com esse tipo de cara, porque se você controla ali o atraso que esse meu relé temporizado vai dar, eu consigo fazer o motor ficar ligado com uma certa configuração. Depois, quando esse relé ativar, né, depois do tempo de atraso, ele muda a ligação, por exemplo, do meu circuito de comando, né? Então seria um circuito de comando que tem uma botoeira, 2 ligações, né, que seria estrela, triângulo, e eu tenho o meu relé temporizado no meio, né? Então eu aperto, ele vai acionar, vai ficar um tempo, depois ele vai trocar pro outro jumpzinho dele, e eu vou trocar a ligação da máquina. Então esse tipo de coisa funciona. E também tem alguns que são um pouco mais simples, eles não vão aguentar tanta corrente e tudo mais, que são os que a gente usa ali em circuito eletrônico, inclusive dentro do nosso sensor de presença, né? Lembra que eu falei que eu posso deixar ele aqui aceso 1, 2, 5 minutos? Então, a ideia é que você também vai precisar ali de um relézinho temporizado para medir esse tempo e cuidar dessa parte da energização ali, beleza? Tem uma outra função
e aí essa parte eu não vou nem pôr no vídeo e nem falar aqui muito, porque isso daqui, sempre relatório vai ter alguma coisa que eu quero que vocês vão atrás. Né? Então eu vou sempre deixar claro para vocês, tanto aqui quanto lá na parte do relatório. Esse relé, não todos, né? Existem alguns desses relés temporizados que eles têm uma função de impulso. Né? E aí, então, eu quero que vocês pesquisem sobre isso para colocar lá no relatório explicando como funciona e tudo mais. Beleza? Bem, e o último cara, então, é o dimmer. Né? O dimmer eu acho que todo mundo também já viu, né? Seja em iluminação, seja em ventilador, alguma coisa do tipo. É um potenciômetrozinho que vai variar a tensão que eu realmente estou aplicando ali na minha carga, né? Então eu vou conseguir controlar o nível de luz ou a velocidade que eu estou no meu ventilador, né? Só girando ali o botãozinho. E a instalação dele é bem simples, é igual ao interruptor padrão, né? Vai entrar a fase, né? Posso ou não passar pelo disjuntor aqui nessa parte. Entra de um lado do meu potenciômetro, sai do outro, retorno para a lâmpada, lâmpada volta lá para o meu neutro ou para outra fase se fosse 220. Então, aqui também não tem muito o que falar, é extremamente simples, ok? Bem, então, basicamente essa daqui era a explicação básica minha que eu vou dar, né? Depois vai vir então agora os vídeos, né? E aí naquele esquema, vocês podem pausar esse vídeo aqui e assistir os vídeos e depois voltar, ou terminar de assistir meu vídeo e depois vão lá e assistam. Então, a gente tem lá os sensores de presença, né, que eu falei que tem 2 vídeos, a parte da campainha, do relé temporizado, né, e do dimmer, ok? Relé temporizado. Temporizado, temporizador também tem os 2 nomes. Né? E o dimmer, ok? Então, tem aqui os vídeos. Inclusive, pessoal, pode ser que algum dia eu erre algum desses links aqui. Por favor, me avisem lá por e-mail ou pelo Moodle, alguma coisa do tipo, se vocês tentarem rodar algum vídeo algum dia e eu não ver que tá errado. Né? Eu sempre tento conferir, mas pode ser que passe aí esse erro algum dia, tá? Bem, então assistam lá os vídeos, né? E aí a gente vai então pro nosso relatório de fato. E o que a gente vai ter, né? Então, no geral, os relatórios vão ser sempre assim, né? Eu vou deixar esses slides aqui, geralmente, em todos os caras. Eu só não vou ficar colocando esse exemplo de sessão aqui. Eu só vou colocar isso aqui nesse primeiro relatório. No máximo, no próximo, para vocês terem uma ideia, né, do que eu quero. Mas a ideia é fazer o relatório sempre desse jeito. Então, um grupo de 3 pessoas, né? A gente já tinha discutido isso. Se tiver alguém que tá de fora, porque já formaram os trios, vem falar comigo que a gente tenta achar lá um grupo com 4 pessoas, certo? Fica sempre para a próxima aula síncrona, né? Não tem como eu ficar dando muito tempo, porque depois vai chegar no final, vocês vão ter mais coisa para entregar e não vão ter tempo para fazer também, então não adianta. Né? E como provavelmente eu também vou passar um trabalhinho final para vocês, ainda estou decidindo exatamente como vai ser, não adianta nada eu passar o trabalho final e vocês estarem com 2, 3 relatórios para fazer. Então a gente vai trabalhar sempre com essa ideia de uma semana para entregar, ok? Então como que é a composição do relatório? Eu quero uma introdução, né? Discutindo ali de uma forma mais geral o que a gente vai ver, né? Dando algumas informaçõezinhas sobre os componentes, o sistema que a gente vai estar estudando. Então um negócio mais geral, onde vocês podem colocar algumas coisas que vocês pegaram na internet que não necessariamente fala só do componente, mas de algum projeto que você viu, de alguma coisa mais geral assim, e colocar, certo? Depois o corpo do texto, que é onde vai vir as seções, né, separadas para cada componente que a gente estiver estudando. Vocês podem citar uma seção na outra, né? Por exemplo, aqui do relé temporizado, vocês podem falar deles um pouco lá no sensor de presença, mas falar que vai explicar melhor, por exemplo, na seção do relé temporizado. Aí na seção do relé, vocês falam, como discutido lá no sensor de presença, né? Aqui a gente vai explicar melhor como funciona esse tipo aqui de relé temporizado. E aí vocês falam, beleza? Então, tem que ser separado essas sessões para eu ver o que vocês colocaram de cada um certinho, né? E aí eu quero que vocês sempre tentem mostrar, né, quando tiver, por exemplo, hoje tem pro dimmer, pra campainha e pro sensor de presença. Então, mostrando o esquema de ligação, né? Então, depois a gente vai ter coisas com máquinas também que vão ter esquemas, então eu quero que vocês sempre mostrem o esquema de ligação, né? Discutam os tipos que a gente tem, né? Então, por exemplo, aqui nessa aula, que a gente tem tipos diferentes aqui de sensor, de campainha, de relé. Eu não vou cobrar vocês de ter todos eles, né? Tipo, às vezes algumas coisas vão ter muitas opções. Então, mas eu quero ver que vocês pesquisaram e conseguiram achar alguns tipos aí e conseguem mostrar aqui, né? E aí,
tentem sempre pegar a figura desses componentes também para mostrar e explicar como eles funcionam. Então, meio que um pouco da explicação que eu fiz aqui, mas traduzida no texto do relatório junto com os vídeos que eu mandei para vocês, né? E aí, tentem discutir também, obviamente, os pontos aqui do vídeo, porque é o jeito que eu vou ver se vocês realmente assistiram essa parte prática que eu mandei, né? Então, corpo do texto, separado de cada parte, mostrando quando tiver esquema de ligação, discutindo os tipos que vocês encontrarem aí dos componentes ou do que a gente estiver analisando. Sempre tentar usar o máximo possível ali de figura para mostrar as coisas, né? Ou tabela, dependendo do que for. Na aula de hoje vai ser mais figura mesmo. E explicar o funcionamento, também sempre tentando se basear um pouco ali no que foi discutido no vídeo, para eu garantir que vocês viram ele, beleza? Depois a conclusão, e aí vocês discutem com as suas palavras o que vocês conseguiram aprender nesse experimento, o que foi interessante, o que chamou mais a atenção para vocês, certo? Nessa parte do corpo do texto. E aí, né, como eu falei aqui, tanto na introdução que eu falei lá de projeto, de outras coisas, no corpo do texto que eu falei para vocês pegarem figuras, irem atrás das coisas e tudo mais, eu quero que vocês citem as referências, né? Então pode ser o estilo ABNT, se já estiverem acostumados, ou qualquer outro, né? Então o do ABNT é aquele onde você, lá no final, né, nessa seção de referências, você vai colocar tudo em ordem alfabética, e quando você for citar uma referência no texto, ela vai aparecer entre parênteses o nome do autor e a data, né, de publicação. Tem aquela do I3E, que é a que eu mais gosto de usar, que aparece num colchete o número, né, da referência, e lá no final você coloca as referências por ordem de aparência, né? Então se eu tenho 3 referências, a referência A foi a primeira a aparecer, no texto eu vou simplesmente chamar essa referência de 1, né? Então colchete 1, e lá na referência eu coloco, né, 1, esse colchete de novo, e falo qual é a referência. O 2, mesma coisa, né? Só que lembrando que esse do I3E não é ordem alfabética, é ordem de aparência no texto. Então apareceu no texto primeiro, segundo e terceiro nessa ordem, tem que estar nessa ordem na referência. No ABNT não, você coloca lá no texto, só tem que estar em ordem alfabética no final. E aqui tem só um exemplo de seção então para esse relatório, né? Isso aqui eu vou tirar nas outras, mas inclusive porque depois vão ter outros relatórios onde vocês podem dividir ou subdividir como vocês preferirem, né? Aqui é um exemplo de seção, né? Como tem que estar relativamente bem separado aqui. Então, uma introdução, um capítulo sobre sensor de presença, um de campainha, um de relé, um de dimmer, conclusão e referência. Basicamente isso daqui, certo? E sempre vai ter um ponto obrigatório a ser discutido, que é a parte que eu quero que vocês pesquisem. Que nesse caso de hoje, né, é o relé temporizador ali com essa função de impulso, certo? Então, isso aqui vocês vão ter que ir atrás, certo? E colocam lá. Então, basicamente, fazer isso daqui, beleza? No começo pode parecer que é muita coisa, mas vocês estão em 3 pessoas, vocês vão dividindo ali pra fazer bem esse trabalho, vocês vão ver que vai sair bem tranquilo. E aí na próxima aula, então, a gente vai falar das lâmpadas, né? Dos tipos diferentes de lâmpada que a gente tem, né? E das instalações delas e tudo mais, certo? Porque daí vai mudar um pouco como que a carga funciona, né? Até nesse vídeo, eu acho que do sensor de presença, o cara discute um pouco que cada sensor pode com o máximo de cada tipo de lâmpada, exatamente por causa da potência que você vai ter, a corrente aqui e tudo mais, né? Mas aí a gente vai falar um pouco aqui do funcionamento desse tipo de lâmpada também, que eu acho que é interessante, beleza? Bem, pessoal, era isso daí, né? Lembrando que qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, mas a gente também vai discutir essa aula aqui lá na nossa aula síncrona, né? Sexta-feira, às 10 da manhã. E aí também vocês podem trazer dúvida da outra aula, né? Lembrando que, ou mandar e-mail com dúvida da outra aula, né? Porque era feriado, eu não podia dar aula síncrona para vocês e querer que o pessoal vá, né? Mas eu deixei aberto aí para dúvidas, certo? Então, pessoal, lembrem do relatório, né? E muito obrigado aí pela atenção e até semana que vem. Ou melhor, né? Até a aula síncrona e até o próximo vídeo também. Falou, pessoal.